Olá, meu pequeno gafanhoto, minha pequena libélula. Vamos agora falar de redes. A gente está falando de rede um tempão, né? A gente vai continuar falando bastante de rede. A gente vai entrar no próximo assunto, nas próximas aulas, que cai demais em prova. É o assunto principal sobre rede. Tá? Sempre vai ter uma questãozinha sobre aquilo, que é topologia de rede. Enfim, é outro assunto. Nessa videoaula a gente vai falar sobre arquitetura de rede. Ou seja, a gente vai falar sobre a classificação ponto a ponto ou cliente-servidor. Essa aula é bem interessante, vale muito a pena. A gente vai ver, inclusive, como funciona o Bitcoin. Olha que interessante é esse assunto. Vem comigo. Pessoal, não esqueça de deixar o like se gostar do vídeo, claro. E deixar aquele comentário maroto, né? Manda aquele comentário aí. E você pode baixar esse slide. Eu deixei lá no Telegram, no canal do Telegram, porque lá você pode baixar outros slides também. Lá tem os links com as videoaulas, com os slides. Tá bem interessante e vale muito a pena. Imagina só, você assistir toda a playlist e ter os slides de toda a playlist, né? De todas as aulas, com as questões. Você vai ter questões, né, completas de concursos. Você nem vai precisar baixar em outro lugar, porque a gente está fazendo questão tema por tema. Vamos lá, classificação quanto à arquitetura. Vamos esquecer isso aqui um pouquinho? Vamos? Eu quero que vocês entendam o conceito de cliente e servidor. Eu sei que muita gente já conhece, mas tem muita gente que não conhece. Então a gente vai aprender agora. É importante a gente aprender esse conceito. Pessoal, na figura da internet, né, na figura das redes, assim, quando a gente fala de redes, eu vou ter sempre duas figuras. Uma cliente, outra servidor. O cliente é sempre aquele que vai requisitar alguma coisa. O servidor é aquele que vai servir alguma coisa. Veja só, né? Muito intuitivo. Então, por exemplo, a página SOS Saber. Essa página ela está lá no servidor web. Né? Eu aluguei um servidor para deixar essa página lá. E, obviamente, o servidor vai o quê? Vai servir essas páginas para quem acessar. Então, quando você vai lá no nosso site, sossaber.com, para adquirir os mapas mentais, você está acessando o servidor, ou seja, você está requisitando as páginas para o servidor. Então, você é cliente, tá? Então, pode-se dizer que você é o cliente e o servidor, é o que vai servir. Posso dizer também que o navegador é o cliente, tá? Ou seja, se você está acessando pelo Google Chrome, Internet Explorer, Firefox, o Google Edge, o Microsoft Edge agora, né, que é o mais recente, que a gente vai falar também, são os browsers, né, são os navegadores. Esses são os clientes, tá? Então falar assim, o Opera também é um navegador, é cliente? É o cliente de um servidor web. O Google Chrome também. Então pode-se dizer que você é o cliente, ou que o navegador que você usa é o cliente, não há problema, tá certinho. E eu deixei aqui no esquema para você, ó. O cliente é aquele que solicita uma ação, né? Por exemplo, o navegador, quando você acessa uma página web. O servidor é o agente que responde à solicitação de um cliente, ou seja, um computador específico para servir. Muita gente pergunta, né, o que é um servidor. Pessoal, um servidor nada mais é que um computador, tá? Só que nessas grandes empresas, né, que fazem isso, né, por exemplo, o Google, né, ou qualquer outra empresa, por exemplo, eu aluguei um servidor para botar a página SSAB lá. Esses servidores são computadores específicos para servidores, então eles são focados especificamente para servidores, tá? Mas Alexandre, eu posso fazer do meu computador doméstico um servidor? Pode fazer sem problema. É só você instalar um software nele, de servidor, e ele vira um servidor. Só que qual é a desvantagem? Olha, eu vou ter que deixar meu computador ligado o tempo todo para você acessar as páginas dele, tá? Então vai gastar muita energia. Além disso, se faltar energia, acabou. Você não consegue acessar, obviamente, se eu transformar meu computador em servidor. Internet tem que ser muito boa, né? Porque vai estar um monte de gente acessando, por exemplo. E além disso, é mais perigoso, né? Por causa do ataque hackers. Porque quando eu alugo um servidor, essa empresa ela se preocupa em trazer a segurança, em trazer redundância, né? Ou seja, se um HD lá queima, ele troca, né? Existem dois HDs trabalhando ao mesmo tempo, então não tem risco de perder o meu site. Então, esses riscos diminuem bastante quando você aluga um servidor, ao invés de você fazer da sua máquina, do seu computador, um servidor. Então, teria como sim eu fazer meu computador um servidor e direto, só servidor. Além disso, eu posso fazer meu computador virar servidor enquanto estou testando um aplicativo. A gente vai falar sobre isso já, fica tranquilo, tá? Numa questão eu vou explicar. Façam as questões, que nas questões eu vou trazer assuntos novos, tá bom? Beleza, um exemplo é eu acessar o site sosab.com.br usando o navegador. Já sei que o navegador vai ser o cliente. Eu sou o cliente. Logo, local, ou seja, o computador específico, onde está o servidor web, né? Onde as páginas estão disponibilizadas, é um servidor que irá servir as páginas para mim, por exemplo. Eu, como cliente, querendo acessar o meu próprio site, né? Beleza. Entendeu, pessoal? Eu sei que eu falei um pouquinho rápido aqui, porque esse assunto aqui é simples, né? Eu fico repetindo as coisas para você pegar legal, tá? Vamos lá? Ó, agora sim, a gente já sabe que é um cliente
é aquele que requisita alguma coisa, e a gente sabe o que é um servidor, é aquele que serve alguma coisa, uma página web, por exemplo. Beleza, quando eu falo de arquitetura, classificação quanto arquitetura, eu posso ter duas arquiteturas. A primeira arquitetura é essa arquitetura que eu acabei de dizer para você, que é cliente-servidor. Ou seja, um sempre vai ser cliente, o outro sempre vai ser servidor. A gente poderia até começar por ela. Vamos lá, vou pular aqui ó, a rede P2P. Porque olha só, eu posso ter rede P2P, né, rede ponto a ponto, ou eu posso ter a rede cliente-servidor. Vamos falar sobre rede cliente-servidor primeiro, porque é o que eu acabei de dizer para você. É um cliente e um servidor. Simples assim. Então, por exemplo, olha que interessante essa imagem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha a imagem aqui. Eu vou replicar essa imagem, ó. Eu tenho lá um servidor que eu aluguei com uma empresa e instalei um monte de páginas web lá. O SOS Saber, sossaber.com.br. Tá bonitinho aqui, ó. Eu instalei, né? Eu instalei um monte de páginas nesse servidor aqui. Show. E aí, um monte de pessoas, eu vou lá, né, para ver meu site, ver como que tá. Você acessa no site, tá? Outra pessoa acessando de outro lugar, outra pessoa acessando lá de um outro lugar também. Várias pessoas acessando esse site. Então, eu tenho um servidor e vários clientes, certo? Simples assim. Essa arquitetura é o quê? Arquitetura cliente-servidor, tá? Top zero. Alexandre, mas isso só pode ser assim pela internet e tal? Não, pessoal. Pode ser, olha que interessante. Pode ser dentro do escritório. Como assim? Imagina um escritório de contabilidade. Eu vou até apagar isso aqui. Imagina um escritório de contabilidade. Tá aqui um escritório de contabilidade, bonitinho. Nesse escritório tem vários documentos de várias empresas. E esses documentos podem ser acessados, né, por vários computadores. Então eu não posso... Olha só que interessante, olha que sacada. Eu não posso ter um documento em um computador específico. Eu tenho que ter esse documento no lugar onde todos os computadores possam acessar. Então eu crio dentro do meu escritório um servidor. Inclusive servidor com banco de dados, né? Com um HD bonitinho. Lá tem vários aplicativos, tem vários arquivos também, que outros computadores dentro do escritório podem acessar. Olha que interessante. Então eu tenho um servidor no mesmo local que os clientes. Sim, os clientes são, né, os computadores que estão dentro do escritório. Então toda vez que eu quiser usar um aplicativo específico de contabilidade, por exemplo, esse computador pode usar, esse também pode usar ao mesmo tempo, porque esse aplicativo não está instalado aqui nesse computador. O aplicativo está instalado no servidor e todas as pessoas podem usar. Olha que interessante, né? E os arquivos também, né? Quando você, por exemplo, pegou lá sei lá, pessoal, um documento de uma empresa, editou, e quando você editou, ele fica aqui dentro do servidor. Então essa pessoazinha aqui do lado, ela pode acessar esse documento já editado. Você não precisa pegar de um pendrive e enviar para a pessoa ali do lado. Não, está lá no servidor, a pessoa simplesmente vai lá e acessa, tá bom? Então temos também a figura dentro do próprio escritório. Não deixe de ser cliente-servidor. Eu tenho uma máquina que vai sempre servir e eu tenho várias máquinas que vão ser clientes, que vão pegar usar esses serviços. Top zero. Pessoal, tem mais uma coisinha para falar sobre cliente-servidor, mas eu vou falar nas questões. Eu quero que você tenha só essa ideia mesmo de cliente-servidor, que está ótimo, tá? Aí vai ser um plusinho que vocês vão entender outra sacada também sobre cliente-servidor. Tá, rede cliente-servidor é o que, Alexandre? Aqui, olha que bacana. Há uma máquina especializada, que é um servidor, respondendo aos pedidos dos demais computadores, que é um cliente da rede. Então eu tenho uma rede, ali tem um servidor, um computador específico para servir os outros. É o que vemos na estrutura da internet, né? Na internet é assim, pessoal, tá? É assim, sempre é assim, né? Tem lá um servidor web, YouTube, por exemplo, tem um servidor web, onde estão as páginas do YouTube, onde estão os arquivos todos lá, né? E você acessa essa página, como está acessando agora. Você é cliente, né? O seu navegador é o cliente, e esse servidor do YouTube é o servidor. Esse computador potente do YouTube é o servidor. As máquinas clientes são interligadas a uma única máquina, que é o servidor, hierarquicamente, né? A gente fala sempre que há hierarquia, porque eu tenho um computador que presta serviço para os outros computadores, que é o servidor, né? Existem algumas características aqui que eu comentei, tá, pessoal? Dá uma olhadinha lá depois. Beleza, vamos voltar aqui então para a rede, né, ponto a ponto. Se de um lado eu tenho uma rede cliente-servidor, ou seja, eu tenho um computador especializado em servir, que é um servidor, e eu tenho vários clientes que usam esses serviços, que são os clientes mesmo, eu tenho uma rede P2P. Pessoal, a rede P2P não há servidor, não há hierarquia, tá? Grosso modo, não há hierarquia. Essa rede P2P é o que a gente vê, né, no uTorrent, ou uTorrent, tanto faz.
que é isso, Alexandre? Você conhece isso aqui, né? Ou o BitTorrent. Pessoal, o uTorrent, ou o BitTorrent, é uma rede P2P. Tá? Há muito tempo atrás existia o Emule, existia o Kazaa, né? O que é isso, Ale? É o seguinte, quando eu instalo, tá eu aqui no meu computador. Aqui existem várias pessoas que têm, né, o uTorrent instalado. Vamos começar do começo, vamos começar bem do começo. Olha, olha que interessante, são vários computadores no mundo todo. São vários, aqui eu botei só alguns, no mundo todo. Aí esse cara instalou o torrent, esse também, aí ele se conecta. Ou seja, você se conecta a uma rede P2P, ponto a ponto. Ou seja, você pode acessar arquivos desse computador e esse computador pode acessar arquivos desse. E isso foi crescendo, pessoal, todo mundo que instalava, isso foi crescendo de uma maneira, né? E tipo assim, todo mundo aqui está conectado, todo. Imagine o seguinte, todo mundo conectado, tá? Todo mundo. É porque não dá para fazer todas as linhas aqui, senão vou perder um tempão. Mas imagine que todo mundo está conectado, ó. Tá? Um com um, ou com o outro, tudo conectado. Essa é a rede P2, ponto a ponto. A gente falou sobre isso mais, né, mais anteriormente. Beleza. Aí eu vou lá e instalo também o torrent. Olha que maneiro, eu criei, né, eu estou participando dessa rede ponto a ponto, tá? Eu tenho conexão com todo mundo. Olha só que loucura. Show de bola. E aí, pessoal, qual é a vantagem disso aqui? Compartilhamento de dados. Sério, Lê? Sério. Olha que topzera. Eu quero baixar uma música muito famosa, que é Alexandre cantando os sucessos de Roberto Carlos. Nossa senhora, ó, muito top. Então, o nome da música é Ale, olha só que top. Ale.mp3. Topzera. E aí, tem muita gente que tem essa música, certo? Tem muita gente que tem. Então, pessoal, olha que interessante. Tem esse fulano aqui, tem isso aqui, tem esse aqui, tem esse aqui, tem esse aqui que tá lá nos Estados Unidos, tem esse aqui que tá lá no Japão, tem esse aqui que tá no Brasil mesmo, não importa. E eu vou baixando pedacinho em pedacinho dessas músicas dessas pessoas. E toda vez que isso acontece, olha, é amarelo, pessoal, ó, vou baixando. Pedacinho em pedacinho. Por que pedacinho por pedacinho, ali? Simplesmente para não sobrecarregar a rede. Então eu baixo um pedacinho de outro, para não ficar muito sobrecarregado. E quando eu fico baixando dessas pessoas, essa música eu quero muito, eu não tenho, né? A música é minha, eu que gravei, mas eu não tenho música, percebeu? Então não tem não, eu apaguei no meu computador, preciso baixar. Enfim, toda vez que eu vou baixando, pessoal, eu sou cliente. Óbvio ali, claro. E os outros são servidores? E os outros são servidores. Olha que top. E aí eu baixei, né, pelo P2P, você não baixa, né, em ordem, você baixa pedacinho, pedacinho, até ele formar os arquivos inteiros, né? Aí vamos supor que aqui no cantinho só, né, fez o arquivo inteiro aqui, nesse cantinho, está baixando. Aí você curioso, tá bem aqui, ó, você baixou o torrent, está fazendo parte da rede, tá? E você também foi lá e botou para pesquisar e está baixando essa música ale.mp3. E você começou a baixar de mim, olha aqui. Baixou um pedacinho de mim. Baixou um pedacinho de outras pessoas também, mas baixou um pedacinho de mim. Pessoal, nesse momento que você está baixando esse pedacinho de música de mim, eu sou o servidor e você é o cliente. Olha que top. Então, perceba que na rede P2P, ponto a ponto, né, peer-to-peer, ora eu sou o servidor, ora eu sou o cliente. Por que a pirataria usa essa rede e não tem como acabar? Porque não existe o computador central, simples assim. Não existe um computador onde estão todos os arquivos, onde está a música, né, ali.mp3, não tem esse servidor. Essa música está em cada computador de cada usuário. E aí esses usuários ficam compartilhando entre eles. Mas é uma rede tão grande, mas tão grande, que todo mundo vai ter. Tá? E se ninguém tiver, você não vai conseguir baixar essa música. Tá? Então só consigo baixar essa música se alguém tiver. E aí eu baixo, e as pessoas baixam de mim também, e isso vira, né, uma bola de neve, vira um ciclo. Então, ora eu sou o cliente quando eu baixo, ora eu sou o servidor quando acontece o upload, né? Ou seja, quando alguém baixa de mim essa música. Beleza. Vamos ver aqui então o que diz, né, a parte que eu botei, ó. Você viu que os computadores são todos interligados, né? Não há hierarquia, tá? Ora um é cliente, ora um é servidor. Também chamado de rede peer-to-peer, né, P2P, é uma arquitetura de rede de computadores, onde cada um dos pontos, ou nós, a gente já viu sobre isso, o que é ponto, o que é nós, da rede funciona tanto como cliente quanto o servidor, permitindo assim compartilhamento de serviços e dados, sem a necessidade de um servidor central. Então eles são todos conectados, e aí não é um servidor central. Então a Polícia Federal não poderia, a Polícia Federal, né, sobre pirataria, não poderia
pegar um servidor, vou derrubar o servidor ali porque aquele servidor está fazendo pirataria. Não tem como, porque está em todo mundo, está em cada computadorzinho, tá bom? Nesse tipo de rede, todas as máquinas oferecem e consomem algum recurso uma das outras, ou seja, cada computador atua ora como cliente, ora como servidor. Um exemplo clássico é o compartilhamento de arquivos usando a extensão, né, .torrent por meio de aplicativos BitTorrent ou uTorrent. Beleza, então foi o exemplo que eu dei. Outro exemplo é a rede do Bitcoin, das criptomoedas. Pessoal, nós temos criptomoedas, tá? As criptomoedas elas podem ser Bitcoin ou altcoin. Altcoin é tudo aquilo que não é Bitcoin. Tá? Então, eu tenho outras criptomoedas. Eu não só tenho Bitcoin, né? O Bitcoin foi a primeira criptomoeda, não foi o primeiro projeto de dinheiro virtual, tá? Mas foi a primeira criptomoeda de fato. E surgiram outras, né, que a gente chama de altcoin, como a Ethereum, a ADA, a XRP. E cada criptomoeda tem, seja Bitcoin, seja altcoins, por exemplo, tem a sua rede P2P. Olha que top. E no começo, o Bitcoin, né, hoje tem as exchanges, né, ou seja, são corretoras onde você faz um cadastro e compra e vende criptoativos, criptomoedas. Mas antigamente não tinha isso, você vendia pelo fórum. E como fazia a transferência, Alexandre? Pela rede P2P. Existia uma rede própria do Bitcoin que você enviava, tá, enviava o Bitcoin para outra pessoa. A pessoa te pagava de alguma forma, você enviava pela essa rede. Até hoje é assim, tá, pessoal? Você pode vender Bitcoin pela rede P2P, sem passar por ninguém, sem passar por corretora, sem passar pelo banco, já não passa mesmo, né? Sem passar por nada, você envia direto para a pessoa. E como é validado isso, Alexandre? Aí existem tecnologias para isso, tá? Como, por exemplo, a blockchain. A blockchain é uma tecnologia que vai validar e criar, né, um histórico daquela criptomoeda. Então, a transferência dela é por meio de P2P, por exemplo, que você transfere diretamente para a pessoa sem intermédio de ninguém. Diferente do servidor, né? Beleza. Então, pessoal, isso aí é o conceito. É claro que ficou muito vago esse conceito, né? Mas a gente precisa ver como cai em prova. Vamos lá? Vamos fazer questõezinhas? Pausem e tentem fazer, ou baixem o material e façam, tá? Aqui vão ter questões fáceis e questões difíceis. Vamos lá. Quadrix 2018, contador. Julgue o item seguinte quanto ao Microsoft Word 2013, a gente vai ter aula sobre isso. Sistema operacional Windows também a gente vai ter. E conceito de rede, as nossas aulas de agora. Em uma rede tipo cliente e servidor, o servidor é responsável por executar ações solicitadas pelos clientes. Verdade ou mentira, pessoal? Verdade. Muito bom. O servidor vai servir o cliente, né? Quando acessa o site SOSAB, o seu navegador está fazendo assim, ó, oh, manda as páginas aí do SOSAB. O servidor, opa, beleza, estou te enviando aí. É assim que funciona. O servidor não pede, quem pede é o cliente. Vamos para mais uma. CESP 2014, CAD, né, nível médio de conhecimentos básicos. No que se refere a redes de computadores, julgue o próximo item. Para que uma rede de computador, né, de rede de computadores, seja classificada de acordo com o modelo cliente-servidor, faz-se necessário que tanto o cliente quanto o servidor estejam fisicamente no mesmo local. Faz-se necessário, pessoal? Não, não faz. Pode existir? Pode. O escritório de contabilidade. Eu tenho um servidor e eu tenho vários computadores ligados nesse servidor, né, que vai executar um aplicativo que está no servidor. Ou seja, todos os computadores podem usar esse aplicativo. Mas eu posso também ter a minha página, é só saber, a página no YouTube, que está no servidor, sabe lá onde que está, né? E você acessa essas páginas. Então não há problema, né? Não precisa necessariamente estar no mesmo lugar. Pode estar ou não. Errado, pessoal, não é necessariamente. Viu como é que é simples o assunto? Tudo é entendimento. Se você pegou, você entendeu. Errado. Vamos para a próxima. CESP 2010, Mato Grosso do Sul, técnico de contabilidade. A internet funciona a partir de um modelo cliente-servidor. Sim, pessoal. Em que servidores são usuários. Não, servidores não são usuários. Clientes são usuários. Tá? Clientes, está errado já. Está errado. Ponto. Vamos lá, vamos ver. Que produzem informações. Não. Não, aqui está muito esquisito, pessoal. Que tem informações no servidor, eu sei que tem. Documentos, imagens, programas, né? Páginas web. Mas agora, o servidor não é o usuário. O erro está aqui. E os clientes são provedores de acesso. Não. Provedor de acesso é outra coisa. Os clientes que são usuários. A banca aqui confundiu tudo. Alexandre, está errado mesmo, pessoal. Existe a figura do servidor, foi o que eu disse para vocês agora, e do provedor. Tá? E muita gente confunde isso. Alexandre, o que é um provedor, o que é um servidor?
Pessoal, o servidor foi o que eu disse. É um computador potente que vai estar ali, né, disponibilizando algum serviço para você. Pode ser um servidor e-mail, que você vai, né, acessar o seu e-mail, como por exemplo, o Gmail. Pode ser um servidor web, né, que é uma página que você vai acessar, o uol.com.br, globo.com.br, terra.com.br. São vários servidores lá que estão essas páginas bonitinho, tá bom? E aí? E provedor, Alexandre? Pessoal, provedor é aquilo que você precisa pagar para ter acesso à internet. A internet não é gratuita, você precisa pagar para ter acesso. E quem vai te dar esse acesso? Os provedores. Então eu tenho um provedor de acesso à internet, por exemplo, a Oi, a Claro, a TIM, né, a Vivo, enfim, são provedores de internet. Aqueles provedores locais, tá? Que você paga para ter acesso, é outra coisa. Tá bom? Então servidor é um computador específico. Provedor é um serviço que você paga para ter acesso à internet. Ele vai te dar um link, ele vai te dar um pontinho para você ter acesso à internet, tá bom? Topzera, vamos continuar. Errado, né? Fundatec não, Fundep, Gestão Concurso 2016 de Assistente de Administração. Analise as afirmativas a seguir referente à arquitetura cliente-servidor. Pausem e tentem fazer, pessoal. Ó, quer arquitetura cliente-servidor. É necessário que o cliente e servidor residam em computadores distintos. E aí, pessoal? Essa questão que eu queria trazer para vocês. Até agora eu falei que pode ser pela internet, pelo web, né? O servidor está em algum lugar, tem página web, você acessa, você é o cliente. Eu falei também dentro do escritório, tá? Que o escritório de contabilidade, por exemplo, existe um servidor lá que todos os computadores podem acessar um programa que está naquele servidor. Ao invés de instalar um programa em cada computador, eu instalo no servidor e as pessoas conseguem acessar esse programa ao mesmo tempo. Mas aí, e é preciso estar no mesmo, né, estar em computadores distintos? Não. Não por causa de um motivo. Existe, por exemplo, imagine a seguinte situação. Eu estou aqui no meu computadorzinho, né, um notebookzinho, e eu estou criando um sistema. Estou criando um programa, pessoal, um programa, um aplicativo muito interessante, e aí eu preciso testar esse programa. E para testar esse programa, é claro, eu posso usar um servidor, de fato, mas muitas das vezes é um teste simples, que não precisa, né, eu alugar um servidor para testar. Simplesmente eu faço com que meu computador se torne um servidor rapidinho e eu use o servidor, eu como cliente, use o meu próprio computador como servidor. Como assim? Para quem está mais avançado, é o famoso localhost. Né? Já ouviu falar no localhost? Então, é o famoso localhost. Eu vou fazer o meu computador virar um servidor rapidinho só para testar. Não, na prática, pessoal, é transparente. Na prática você nem percebe, mas na verdade, por esse aplicativo, né, ter essa peculiaridade de estar oferecendo um serviço para você, acaba que quando eu estou rodando aquele aplicativo no meu computador, acaba que meu computador ali naquele momento é um servidor e eu acessando meu aplicativo, eu mesmo, eu sou o cliente. Então meu computador vira cliente e servidor ao mesmo tempo, tá bom? É mais ou menos isso. É o famoso localhost para quem está mais avançado. Então, é necessário que o cliente e o servidor residam em computadores distintos? Não. Podem estar em diferentes computadores? Podem. Na internet, como a gente já viu. No escritório de contabilidade, como o nosso exemplo. Mas também pode estar no mesmo computador. Quando eu crio um aplicativo e eu quero rodar esse aplicativo, e eu testo no meu computador vira um servidor ali, tá? Beleza. Além disso, eu posso fazer meu computador virar um servidor de vez, né? Tem esse quesito. Não é vantagem, mas eu posso fazer ele virar um servidor mesmo. Só servidor. Mas saiba que ele pode também ser servidor e cliente ao mesmo tempo quando eu vou testar uma aplicação. Então tá errado, Alexandre? Tá errado. Vamos continuar. É uma estrutura, né? A arquitetura rede cliente-servidor é uma estrutura de aplicação que distribui as tarefas e cargas de trabalho. É uma estrutura que faz isso? Sim, claro que faz isso. Por exemplo, no escritório de contabilidade, eu tenho um servidor que ele vai distribuir as tarefas para todos os clientes, para todos os computadores que estão naquele escritório. Tá? Ali eu posso, né, distribuir arquivos, né, ou seja, um arquivo ele pode ser editado por duas pessoas ao mesmo tempo. Eu posso ter aplicações que vão ser usadas por várias pessoas, né, e essa aplicação está instalada no servidor. Sim, ela distribui as tarefas e cargas de trabalho para todo mundo, por exemplo. Então tá certo, 2 está correto. Um servidor executa um ou mais serviços ou programas que compartilham recursos com os clientes. É exatamente isso que eu falei. Ele pode executar um programa e compartilhar isso tudo com os outros. Qual é a vantagem disso? Existe vantagem? Existe.
Existe uma vantagem enorme, pessoal. Qual é a vantagem? A vantagem é o seguinte, a vantagem é que eu não preciso ter um computador potente, porque a aplicação vai estar rodando no servidor. Para você ter uma ideia, hoje, em 2021, já existe a tecnologia, está sendo implantada inclusive, de você não precisar comprar um computador potente para jogar um jogo topzera. O que é um jogo topzera? É um jogo que exige muito do seu computador. Não tem aquele PC gamer, que precisa de uma placa de vídeo muito potente, um processador muito potente e várias memórias RAMs. Então, existe hoje, você com um computador simples, eu disse simples, básico, você pode jogar um jogo que exige muito do seu computador, com a nova tecnologia que está tendo agora. Que tecnologia é essa? É a tecnologia de você rodar esse jogo no servidor. Então o jogo ele é rodado, é claro que isso é pago, né? Você vai estar usando o servidor. Você vai usar toda a força do servidor. Então você vai jogar um jogo top com o seu computador básico. Você só tem que ter internet boa, porque a transmissão vai ser tudo via internet. Então você pode jogar um jogo top com um computador simples, sem placa de vídeo, porque o jogo vai estar rodando dentro de um servidor, ou seja, um computador próprio para isso, para rodar aquele jogo. Já existe esse serviço atualmente. Então 2 e 3 estão corretas. Confere? 2 e 3. Letra C, o nosso gabarito. Letra C, vamos lá. Prova IF, lá na Paraíba 2015, administrador. As aplicações que necessitam de uma rede de computadores para funcionar estão estruturadas de acordo com uma arquitetura. Sim, né, existe a arquitetura P2P, que não existe a figura do servidor, e existe a arquitetura cliente-servidor, que eu tenho de um lado o cliente e do outro lado o servidor. Acerca dessa afirmativa, assinale a alternativa correta que trata de uma arquitetura de aplicação em rede. Pessoal, falou em arquitetura, eu vou procurar P2P, né, ponto a ponto, ou cliente-servidor. Estrela não. Cliente-servidor. Estrela é o que, Alexandre? Estrela é topologia de rede. A nossa próxima aula é o que mais cai em prova. Topologia de rede. Tá? Malha também mexe, né? É também topologia de rede. Barramento também é topologia de rede, bus. E CSMA-CD. CSMA-CD, CSMA-CA, a gente vai aprender sobre isso mais à frente. Isso aqui, pessoal, isso aqui é um sistemazinho, né? Um protocolozinho Collision Detection. Ou seja, ele detecta colisões, tá bom? A gente vai ver sobre isso mais à frente. Mas não tem nada a ver, não. Nas próximas aulas a gente vai ver sobre isso. Quando a gente falar sobre topologia, a gente vai ter que falar sobre CSMA-CD. Vamos lá. Letra B, então, nosso gabarito. Beleza. Ó, prova recente. Cai em prova. Isso aqui cai. Copese. Lá na UF do Piauí, 2020, assessor legislativo informática. Isso aqui é uma questão difícil. Se vier, vai ser aquela questão que vai te deixar lá na frente. Tá? Sobre a arquitetura cliente-servidor, marque a correta. Esta arquitetura entrou em desuso em decorrência da arquitetura ponto a ponto. Não. Negativo. A arquitetura cliente-servidor ela é a mais usada. Tá? Ela é a mais usada. É o padrão de hoje praticamente na internet. Claro que existe a rede P2P, como a gente já viu, que é ponto a ponto. Eu falo P2P, pessoal, mas o certo é P2P, né? Só para a gente ter uma noção. O servidor se preocupa principalmente em requisitar informações. Não, é o cliente que requisita informações, não é o servidor. O servidor fornece as informações. O navegador web Opera é um exemplo de cliente. Sim, pessoal, confere, correto, que a correta é o nosso gabarito. Se botasse qualquer navegador aqui, seria correto, tá? O Edge é. O Internet Explorer, que está em desuso. Sim, também é um cliente. O Google Chrome, Firefox, Mozilla Firefox, sim, tudo é cliente. Navegador é o cliente. Top. Vamos ver onde as outras estão erradas. Os clientes são responsáveis por armazenar os dados nesta arquitetura. Não, é o servidor que armazena os dados. Como eu disse para vocês, o meu site, SOS Saber, está no servidor. Né? Está lá armazenado bonitinho. Pois possui um controle de segurança superior aos servidores. Não, os servidores é que possuem um sistema de segurança muito maior do que um computador normal, né? Muito maior do que os clientes. Os servidores não compartilham quaisquer dos seus recursos. Cara, o servidor foi criado para isso. O servidor foi criado para compartilhar recursos. Como assim não compartilham? Isso aqui não faz nem sentido. Letra C, o nosso gabarito. Chegamos ao fim. Bom, pessoal, espero que você tenha entendido aí. Até atualizei vocês aí a respeito dos novos jogos agora, a respeito do Bitcoin também, né? Das criptomoedas, da rede que usa a rede P2P, peer-to-peer. Bom, a gente vai para nossas próximas aulas agora. Espero que tenha gostado da videoaula. Muito obrigado pelo carinho mais uma vez e até a nossa próxima aula. A gente vai falar agora, salvo engano, sobre topologia de rede, tá? Essa aula
é o que mais cai em prova, então você tem que ficar, topologia de rede você tem que saber. Isso aqui você precisa saber para você sair na frente, mas topologia de rede todo mundo vai acertar, porque os cursinhos geralmente dão topologia de rede, né, os cursinhos mais básicos, dão topologia de rede e pula lá para outra coisa. Mas topologia de rede é o assunto principal em rede, tá bom? Então até a próxima aula. Até lá, tchau, tchau.